Temos um garoto com essa capacidade aqui dentro, Márcio Faria Corrêa. Era preparador físico do Grêmio, apenas para contextualizar, aqui em 2003. O Grêmio quase foi rebaixado naquele ano. Foi um ano muito complicado para o Grêmio, que trocou de treinadores em vários momentos e preparadores. Aí um dia trouxe o Márcio Corrêa, que conseguiu organizar o time fisicamente. O Grêmio não corria. O Christian jogava no Grêmio naquela época, estava fininho, correndo com o Márcio Faria Corrêa, que é um cara realmente muito qualificado, e ele fala aqui, começa falando justamente sobre isso. Efeitos da altitude nos atletas. Braguinha. E em 2018 eu estive por lá e pude observar, né, no meu próprio corpo, o que acontece com a altitude, né? Na chegada, se tu não é um atleta, obviamente, tu pode passar por um pequeno estresse, né? Que é um desconforto, uma pequena tontura, um sangramento do nariz, mas de maneira branda, né? Mas já um atleta é um pouquinho mais complicado, né? Há uma diferença muito grande na pressão atmosférica, né? Quanto mais tu sobe, o ar fica rarefeito e tu consegue absorver menos oxigênio do ar. Às vezes as pessoas falam assim, tem pouco oxigênio. Não, não tem. A composição do ar é a mesma. Só que a gente consegue absorver menos oxigênio na altitude. Então fica complicado, né? Aí tu já viu que quando tu começa a tentar respirar e não vai, é o corpo reagindo à hipóxia, né? Para tentar absorver mais oxigênio do ar. E é uma coisa difícil, né? Porque quem está a nível do mar tem menos glóbulos vermelhos, né? A mioglobina do nosso sangue é diferente por aqui. E isso aí leva para se adaptar, vai a 45 dias de adaptação. 45 dias de adaptação. Você chegou... bom, primeiro que aí são 13h15. Estão faltando 3 horas para o jogo? É isso? 4 horas para o jogo, né? Lucas Dias, boa tarde. 3 horas. 3 horas. Tudo bem, Benfica? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tudo certo? Estamos aqui, tivemos um pouco de dificuldade, a gente está no hotel bem próximo, tá? Do Hernando Siles. Eu vou descer agora, vou a pé para Hernando Siles, que é mais ou menos 3, 4 quadras aqui do hotel que eu tô, mas teve uma dificuldade ali de liberação do check-in, demorou mais de 1 hora, por isso que eu tô entrando agora com esses 15 minutos aí já do nosso Aquece Bandeirantes, mas já estamos por aqui, Benfica, daqui a pouco indo pro estádio. Sim, já deu para sentir, e aí é aquela questão, né, Benfica? Cada um sente de uma forma. Por exemplo, estou aqui com o Tiger Junk e com o Alexandre Ernst, são 2 caras que não sentiram tanto assim. Tá? E aí, claro, sentiram ali na descida, na chegada. Para a caminhada, todo mundo acaba sentindo, é algo meio que involuntário, não tem o que fazer, mas eu confesso que eu senti bastante ali na chegada, principalmente nas caminhadas aqui de deslocamento, até deslocamento simples, tá? 300, 400 metros para sair do saguão do aeroporto para ir até a parte externa para esperar o nosso táxi. Então, assim, todo deslocamento, mesmo que curto, ele causa uma fadiga, causa um cansaço, mas a gente vai indo. Daqui a pouco já falaremos também do Hernando Siles. Aqui em La Paz, estávamos até ontem, até hoje pela manhã, aliás, né, Benfica, em Santa Cruz de la Sierra, que estava muito quente, tá? Ali chegando a 29 graus à noite, de tarde batia 31, 32 graus em Santa Cruz de la Sierra. Aqui já está menos, tá? Aqui já tem 13, 14 graus, tem sido nos últimos dias com 4, 5 graus em La Paz, mas ainda assim é um dia bonito por aqui. Tiger Junk deve estar se achando, Meneghetti. Hein, JB? Deve estar se achando. Por quê? Cá, eu conheço La Paz, já estou aqui há 2 dias. O Tiger Junk estava comprando... Ele foi comprar um energético daqueles, porque ele sustenta o time do Bragantino, né? Todos os times do Bragantino. E aí ele disse assim, ele chegou para comprar e ele viu uns refrigerantes de tangerina, de não sei das quantas e tal, e aí ele comprou todos os refrigerantes do local para tomar, porque ele queria experimentar e saber qual é o sabor. Eu falei, não sei o que mata mais, tudo bem. Ô, Benfica, a gente tomou... A gente tomou, Benfica, Fanta de... Qual que era? Fanta era mamão papaya, e a gente tomou um refri de abacaxi. A mamão papaya não me pega, tá? Não é uma coisa que eu pensaria em tomar. Mas deve ser bastante consumida pro pessoal. Os brasileiros que vão pra lá gostam de certo, né? Ô, Benfica! Oi, JB. Tu sabe por que os quenianos são tão bons da São Silvestre?
Tem aquela história, né? Que o negócio de contar, porque... Como é que é? Treinam com leões, aquela coisa... É isso? Não. Os quenianos, eles vivem em altitudes de 2.000 a 3.000 metros. Então, eles têm uma resistência muito maior por conta disso. E os brasileiros, para ganhar a São Silvestre, eles, em vários momentos, fazem treinos fora do Brasil. Chegam a passar 1 mês fora do Brasil, 2 meses fora, treinando numa altitude. Não, obviamente, em La Paz, porque aí não tem o porquê, mas eles vão numa altitude da Colômbia ou de algum outro país a 2.500 metros para ter a mesma condição que eles já vivem naturalmente e depois descem. Não é todo o cara que corre a São Silvestre que tem grana para fazer isso, mas os que têm grana e patrocínio fazem isso. É só para ter uma noção para a galera que está nos ouvindo do quanto que faz diferença. Os caras, qualquer um que já viu a São Silvestre viu que não tem muito o que fazer. Os quenianos vêm aqui e ganham de todo mundo. Mas é também por conta dessa diferença. Quando eles chegam a nível do mar, tem muito oxigênio, muito mais do que o corpo dele ele está acostumado. Então o corpo naturalmente reage melhor do que os brasileiros que estão, na teoria, no limite. Perfeito. Tem aquela história. Benfica. Oi, Lucas, fala. Só para combinar contigo no ar mesmo, tá? Eu vou iniciar agora o meu deslocamento pro estádio, porque eu tenho que pegar também credenciamento. Tá bom. Que inclusive a gente já deu uma atrasada, porque o nosso voo atrasou de Santa Cruz da Sierra para La Paz, um voo lotado, atrasou, foi uma loucura, uma correria, mas agora eu vou iniciar aqui o deslocamento pro estádio e olha, no máximo em 20, 25 minutos eu volto direto do Hernando Siles. Maravilhoso. Caminha devagar, viu, Lucas? Não te apressa. Não dá pique. Vá com pressa. Pode deixar, um forte abraço. Se tiver equipamento, divide aí, já que tá cheio de repórter gaúcho aí, te ajudem a carregar a bagagem aí, porque a coisa é complicada realmente nos primeiros minutos. Eu ia falar Meneghetti, Michele, Bruno, JB, sobre aquela questão da Copa de 70, né? Copa de 70 que foi jogada no México, e o Meneghetti acabou de falar que já esteve na cidade do México, a decisão da Copa de 70 foi na cidade do México. O Brasil fez uma preparação de 40 dias, numa cidade chamada Guanajuato, no México, justamente para se preparar para a altitude. Eu estava procurando informações, né, do que, logo que saiu o sorteio ali, do que seria a melhor estratégia, né? E assim, todos os portais que eu li, era sempre uma coisa ou outra, assim, é difícil, é complicado, de todo jeito vai ser complicado, mas para amenizar, ou você chega muito tempo antes, e aí coisa de 40, 45 dias, o que o calendário brasileiro absolutamente não permite, ou você tem essa situação de chegar no dia do jogo, que foi a medida adotada pelo Internacional. Mas, de todo modo, é uma situação muito complicada. Muito complicado até, e eu vejo como uma complicação, assim, algo que vai exigir do CUDE e dos jogadores, e acho que o mercado foi muito feliz quando ele falou isso, vai exigir uma solidariedade entre os atletas, uma cooperação muito maior, para poder modificar o estilo de jogo do CUDE e, ao mesmo tempo, adotar uma estratégia específica para esse cenário, né? Não, ele já falou sobre isso, mas eu acho que esse é um grande ponto-chave para hoje contra o Bolívar, assim, a estratégia. Até para que um que esteja melhor corra pelo que está pior também, né? Mas sobre essa estratégia de chegar em cima da hora, eu acho que ela já... Como é que eu vou dizer que deu certo? Porque o Inter perdeu, mas em 2021 o Inter foi lá, no mesmo estádio, jogou contra o Always Red, perdeu de 2-0. Mas é a mesma estratégia que foi adotada naquela oportunidade que está sendo adotada agora. Então o clube, e era a gestão Alessandro Barcelos, entende que essa seja a melhor maneira de fazer, né? Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Serviço Chevrolet, rápido é fácil, é Chevrolet. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Banrisul e Vero, isenção de 1 ano no pacote PJ. Quer construir ou reformar? Vá na FAC. Materiais de construção. No Beira-Rio você vibra com cada lance do Colorado. Adquira sua cadeira em Coracal do Gigante. Coração do Gigante sem acento.com.br. KTO.com, gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com. Vamos ouvir um pouco mais o Márcio Faria Correa a respeito da estratégia. As coisas aqui são bem pontuais. Já falamos das reações do organismo, agora a estratégia que um time de futebol que vai jogar na Bolívia tem que aplicar. É isso, né, Calhau Dornelles? Ou não é exatamente isso que fala o Márcio Correa? E também a estratégia específica do Inter em ir para La Paz horas antes da partida. Mas como você é inteligente, cara. Como você é inteligente, fez justamente o link que eu estava precisando. Braguinha. Na verdade, melhorar não vai melhorar nada, vai ser menos pior.
né? Porque chegando algumas horas antes, 2, 3 horas antes, em alguns atletas o efeito não é tão agudo ainda, né? Da modificação dessa respiração de um ar com mais rarefeito. Então, tem que jogar com a sorte um pouquinho, né? Tem que jogar com a individualidade do jogador, e a única estratégia possível a ser tomada é essa, né? Jogar com a sorte. Eu estava falando a respeito disso, por isso que eu falei, Meneghetti, com você pela manhã, aqui no Atualidades, primeira edição, depois nos Donos da Bola. Não é um jogo normal, né, cara? Porque um jogador pode sentir com 5 minutos, com 30 minutos, ou pode não sentir. É difícil que o técnico tenha uma estratégia definida para um jogo desses, né? Mas o Internacional tem uma vantagem, né? Se é verdade que o Inter não tem um time jovem, com garotos bem condicionados fisicamente, o Inter tem um time de jogadores experientes, cascudos, acostumados a esse tipo de exigência, a esse tipo de dificuldade e a tensão do momento, valendo uma vaga em semifinal de Libertadores da América. Isso é um trunfo, claro que vai exigir de Eduardo Cudê que ele seja muito preciso na hora de realizar as substituições, mas a gente não pode esquecer e não pode delegar apenas a questão da altitude um eventual tropeço internacional. O Cudê tem que organizar esse time taticamente, o Cudê tem que ter, já que a gente está falando de estratégia, uma estratégia de jogo adequada, de não chamar excessivamente o adversário para o seu campo, de ter escapes. Aí entra uma questão do time propriamente dito, do Internacional Benfica. Eu gostaria muito que o Bruno Henrique entrasse nesse time. Hoje nós discutimos ali no Donos, hoje a gente discutiu, o Baldassi levantou a possibilidade de saída do Wanderson. O Wanderson, que é um jogador do qual eu sou crítico, mas eu sei que ele cumpre uma função tática importante. Como o René eventualmente fecha como terceiro zagueiro para que o Bustos se libere mais pela direita, embora isso não esteja acontecendo na prática, o Bustos não tem a mesma virtuose ofensiva que tinha, por exemplo, no ano passado, ele precisa de um jogador para cobrir o setor, e o Wanderson faz esse papel. Por isso eu tiraria o Maurício. Eu jogaria com o Johnny voltando, depois de 15 dias, eu não consigo entender realmente, o Baldassi tem razão, ele falou isso no Donos ontem, por que o Johnny ficou fora do jogo do sábado, já não jogou contra o Botafogo, porque estava suspenso. Então, Johnny jogando, Bruno Henrique pela direita, Arangues pela esquerda e Alan Patrick fechando esse losango. Na frente, Ener Valencia e Wanderson, corredor da direita, preenchido pelo Bustos. Eu acho que esse seria um time mais equilibrado, mais forte, mais cascudo. Maurício eu guardaria para um eventual segundo tempo. E essa estratégia que o Meneghetti destaca, ela é interessante, né? Porque o Maurício ele oferece um pouco menos de recomposição que o Wanderson. E aí me lembra, eu estava olhando ali antes de entrar no ar, o confronto do Bolívar, quando o Atlético Paranaense visitou o Bolívar. Perdeu, assim como o Palmeiras perdeu nessa temporada lá também, mas o Canóbio, ele estava voltando e ele era quase um lateral esquerdo. De tanto que ele voltava para apoiar. E hoje, quando eu digo que o Inter vai ter que ser solidário, vai ter que cooperar, os jogadores vão ter que ser muito se ajudar hoje, eu falo muito sobre isso, porque eu entendo um pouco o que o Meneghetti diz quando diz de não recuar tanto o time, não dar tanto campo para o Bolívar. Mas eu acho que a pior coisa que pode acontecer é o Inter inventar uma linha mais alta ou ter muito mais a bola. Aconteceu em vários momentos que aí o Atlético Paranaense ele tentou controlar melhor. Qual foi a estratégia ofensiva do Atlético nesse jogo? Era justamente isso que eu ia colocar, Benfica. Às vezes eles pegavam a bola e eles colocavam o pé em cima da bola e pensavam. E aí, quando que o Bolívar atacava ou fazia uma pressão maior, uma marcação maior, corria em direção à bola? Quando via que o Atlético Paranaense ia errar. Então, para mim, qual que seria a melhor estratégia? É bola de pé em pé e passe muito certeiro. Mas uma coisa assim, nem que demore para passar. Até o passe certeiro é comprometido na altitude pelo ar, né? Sim. Pela velocidade da bola, né? Mas é que tá, nem que você demore a passar a bola. Você passe curto, né? Muita aproximação. Isso. Por isso que eu apoiado, como se diz. Por isso que eu, colocando o Bruno Henrique, tiraria o Wanderson do time. Porque eu acho que o Inter não vai para lá para correr, entende? Mas em algum momento ele vai ter que dar uma estocada. Mas tudo que a gente ouve é que tudo que o Bolívar quer é que o Inter corra. Mas nem que seja tu dá ou dois contra-ataque, tu já não aguenta mais correr. Só que ao mesmo tempo o Inter vai precisar de jogadores que corram para trás, né? Eventualmente o Bolívar vai fazer isso e ele vai tentar acionar esse aspecto. Acho que frequentemente. E aí entra um outro detalhe, o Inter vai ter que ser muito sábio nas bolas paradas também. Não vai dar para desperdiçar como vem desperdiçando.
Porque aí você tem um time que vai aproveitar esses O contra-ataques Inter aí. treinou com uma bola já mais adaptada Com um à gás aéreo, altitude, né? Sim, vários dias, né? E aí treina o goleiro principalmente, mas também nessa velocidade dos passes, né? O Ricardo Gomes da Rosa está falando aqui o seguinte: já visitei La Paz. Após uma semana, tu já não sente mais os efeitos da altitude, mas uma semana não dá. Quantos jogos o Inter perde uma semana? É que tudo é de pessoa para pessoa também, né? O exemplo de um pode ser o contrário de outro. Hoje não pode confundir um atleta profissional de um cidadão que vai lá para trabalhar, lá sei eu, com venda, com reunião. Um atleta profissional tem outro nível de exigência que quem é um advogado, um professor, um jornalista não tem, né? Claro que cada um tem o seu impacto, mas é que no atleta profissional pesa, ele precisa do seu condicionamento aeróbico para poder render. Então é diferente, assim, essa questão. Não, e aí tu tem o relato do Lucas falando ali que tu dá uma caminhadinha de 300 metros, tu já sente, tu imagina o cara que tem o seu corpo exigido fisicamente como é um atleta de futebol. E durante 1h30, né? Ah? Essa aqui é a questão. O jogo de futebol ele dura 1h30 e o jogador tem esse nível de exigência altíssimo naquela 1h30. Então, não adianta o jogador estar bem no lanche hoje, na palestra, dormir uma boa noite de sono, tudo isso é importante. Mas o que vale é quando ele estiver sobre a exigência física. E isso vai acontecer a partir das 7 da noite. E não é cansaço, né? É o ar que não vem mesmo. Porque a gente pode pensar... São de falta de ar. Porque a gente poderia pensar assim, são 5 trocas agora. Na última vez que o Inter teve lá não era. Então isso poderia facilitar, mas não. Mas foram 5 trocas... Já era, né? Já era 5? Não, claro. Foi 2021. Sim, tá certo. E foram 5 trocas pro Atlético Paranaense, pro Palmeiras. Sim, exato. Também perderam ar. Porque o cara pode entrar e com 5 minutos já não tá conseguindo esperar. Não dá pro treinador errar na troca, tá? Não dá pra errar na troca. A troca é um momento delicado do jogo. E ao mesmo tempo vai ter que ter um relato muito fiel dos jogadores, né, Meneghetti? No sentido assim de dizer, olha, eu tô bem. Não dá pra ter aquela coisa do jogador, e a gente sabe que tem muito isso. Eu sempre cito um exemplo de quando tem choque de cabeça, essas coisas assim, que o jogador quer sempre jogar. Tá, mas o quanto que tu tá bem dentro do possível para poder jogar? O Cudê, a comissão técnica dele, vai ter que ter muito bem esse entendimento de poder ver quem do grupo dos jogadores do Inter tá apto para realmente entrar em campo. Benfica. Fala, garoto. Deixa eu colocar um outro assunto para debate aqui, que é o seguinte: o time dos caras. Ontem o mercado deu algumas declarações que eu achei interessantes. Ele dizendo, olha,